Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje estamos aqui, para debater um assunto que já é pauta, tanto na Câmara Legislativa quanto na cidade, que é a chamada Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio está fazendo uma zoada danada, está fazendo muito barulho, E estamos aqui contando mais uma vez com o nosso comentarista, nosso amigo Leal. Profissão. O Bento, que conhece muito do assunto, e para tornar mais bonita ainda a nossa bancada, a Lisa, também vai falar conosco sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos, viu? Bom dia, obrigada. Bom dia. Vamos fazer o seguinte, então, pegar o nosso comentarista aqui e contextualize aí, diga aí como é que está essa lei de silêncio, que consiste, Já que é lei de silêncio, vamos rasgar o verbo. Em primeiro lugar, é importante você que está nos ouvindo, que vai prestar atenção a essa nossa conversa, entender que esse projeto, isso atinge a todos no Distrito Federal. Você que está na sua residência, você que está na escola, no hospital, onde for. Por que isso? Porque nós temos uma lei que hoje está aí com validade, que ela mantém o equilíbrio dessa relação entre o som, o barulho e a sua tranquilidade, o respeito a você na sua individualidade. E o que está se apresentando agora na Câmara Legislativa, tiraram do baú um projeto de lei para fazer a pior das situações que nós podemos imaginar. É como romper a barreira do som. Vai ser liberado para que o som, barulho e ruído em volta do seu ambiente de vida não tenha limite. E isso é terrível. E nós estamos alertando a todos vocês, fiquem ligados, preste atenção à nossa conversa, porque ela vai chegar até você, se não já está chegando. Eu tenho absoluta certeza que sim, é um desrespeito total. Raimundo, eu gostaria de fazer essa abertura para provocar mesmo. Então vou provocar. Lisa, o Leal está exagerando ou é isso mesmo? Não. Você viu que eu coloquei ali. Não, ele não está exagerando. Isso é verdadeiro. E ele sofre com isso lá no condomínio dele, Eu também sofro. Além de síndica, eu sou prefeita. Esse PL, ele vai afetar em muito, vou dizer novamente, a saúde da população toda do DF. Quer dizer, vai permitir que o som que é utilizado naqueles estabelecimentos seja bem maior. É isso, Bento? Exatamente isso. O que o PL põe, legaliza, é a poluição em todo o DF. Agora, essa poluição afeta muito a saúde de toda a população. Então, ele não exagerou, o Leal não exagerou, ele está botando a coisa de forma realística. E, com isso, a saúde das pessoas vai ficar comprometida. E que não venham com essa historinha de dizer, porque a Lei 4.092 gera desemprego. Nós temos os dados aqui, os dados passados pelo IBRAM, provando que não. Estão aqui. Não existe desemprego. Essa é uma desculpa para dizer o seguinte: o estabelecimento que não botar o som na estratosfera, quer dizer, fora dos limites, vai desempregar pessoal, músico, etc. Não é essa a ideia. E não desemprega. E qual é o dado que você tem concreto aí? Na última entrevista, eu mostrei os dados de 2016. Eu não mostrei, por exemplo, 2015. Em 2015, nós tivemos de 978 estabelecimentos fiscalizados, 3 realmente sofreram a interdição total. 3. Ou seja, 0,31%. Porque estava fazendo zoada demais. Isso, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa. Para a pessoa, para o estabelecimento chegar a ser fechado, o cara está abusando muito, porque ele já sofreu uma advertência, já sofreu uma interdição parcial com multa leve, para depois chegar à interdição total. Agora, eu queria lembrar também, não existe esse negócio de dizer também que a multa que o IBRAM aplica fecha. Não é isso. Na lei está escrito que as multas podem ser abatidas em até 90% se a pessoa se comprometer a sanar o problema. Então, Bento, veja só. O dado de 2015 é que 978 estabelecimentos atos, isso. E só 3 foram interditados. Exatamente. E o dado de 2016? Isso, 2016, como eu já disse, foram 1.064 estabelecimentos fiscalizados e apenas 18 sofreram a interdição total, ou seja, 1,69%.
Então, repito, para a pessoa chegar a ser fechada ali, porque o número de fiscais é muito pequeno. Então, você primeiro na advertência, você dá 30 dias para a pessoa se adequar. Mas o fiscal só vai lá de novo daqui a 60, 90 dias. E depois disso ele vai sofrer uma interdição parcial. Até chegar na total é complicado. Não é feito assim a toque de caixa. Quer dizer, você já tem uma lei que é 4.092, né? De 2008. Essa lei regula a matéria, está sendo utilizada. Isso. Repudia o argumento de natureza econômica com esse dado, né? Sim. Mas eu fiz questão de dar uma olhada no projeto, né? Até porque nós vamos ter brevemente, né? E aí eu vou pedir depois para vocês anunciarem, uma espécie de uma audiência pública, um seminário, alguma coisa assim, com pessoas que entendem muito do assunto, né? Mas me chamou a atenção, se eu não me engano, no artigo 23 desse projeto, que diz o seguinte: escolas, creches, bibliotecas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde ou similares, quer dizer, o poder público, devem adotar o devido tratamento acústico visando ao isolamento do ruído externo para adequação do conforto acústico, conforme os níveis estabelecidos pelo órgão federal ou do meio ambiente. Mas eu tenho a impressão que aqui está havendo uma inversão total de valores. Por quê? Veja só, Leal. Se quem está fazendo a zoada sou eu é quem tenho que arcar com o ônus não encher o saco dos outros, né? E eu, seu vizinho, por exemplo... tudo errado. Rede, né? A gente inverte os valores, né, deputado? E o custo. Então percebi bem, né? Percebi bem. Né? Fora as câmaras de mediação, né, deputado? Que as câmaras de mediação que propõem esse atual PL do deputado Ricardo Vale, lembrar bem desse nome, você morador, que mora na satélite, você vai estar numa Câmara de Conciliação, junto com os donos de bares e o Poder Executivo, para poder colocar a ponto, entendeu? A interlocução da poluição. Se ele aumentar um pouco mais o nível de ruído, você vai ter que conversar com o dono de bar, entendeu? E a pessoa que não quer ser exposta, vai ser exposta. Quando se começou a liberar no Lago Sul a atividade comercial no local residencial, o cara dizia assim, você tem que ter autorização dos lindeiros, quem está em volta de você. Aí você vai dizer não, você se expõe. E o Estado não entra como o grande mediador do processo. Realmente o Estado foge. Seminário, né, pois deputado? isso que eu queria dizer a você. Nós vamos encerrar essa primeira parte do programa, né? Esse tema é muito palpitante, entendeu? Precisa que a população participe ativamente do debate, né? E você tem um convite a fazer aí, né? Temos um convite dia 20 agora de setembro, às 10 horas, na Comissão de Saúde, que o senhor trabalha, né? Eu faço parte. Lá na Câmara Legislativa vai haver um seminário sobre poluição sonora e sobre esse PL. O professor Sérgio Garavelli, professor, doutor, físico e também doutor em poluição sonora, vai explanar para nós os problemas desse PL 445/2015 para a população. Tá, dia 20 é quarta-feira que vem, não é isso? Que horas? Às 10 horas, na Comissão da Saúde. Às 10 horas, lá no TS da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tá certo? Beleza. Pessoal, olha, quero agradecer muito, Bento, pela sua disposição, da Lisa, Obrigado né? pela oportunidade. Do meu amigo Leal. O Leal tá numa elegância aqui, você tá vendo aí, né? É o cabelo branco, eu acho Isso que ele é roupa pintou, de né? ver Deus. Pessoal, a gente volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora recebendo o nosso amigo Vicente, doutor Vicente, né, com quem tive o privilégio de estudar, né, fizemos a faculdade juntos, né, e doutor Vicente, ao longo da sua vida aí, passou por vários órgãos, inclusive foi o procurador-geral do IBAMA, né? Isso. Seja muito bem-vindo, viu, Vicente? Obrigado, deputado. Fui procurador-geral do IBAMA por diversas vezes, né? Ao longo do tempo em que exerci a função de procurador federal naquela autarquia, fui consultor jurídico no Ministério do Meio Ambiente, enfim, eu passei durante 25 anos exercendo minha profissão de procurador federal dentro do IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Então eu vou aproveitar e vou lhe apertar aqui, viu? Aqui em Brasília, sem o problema. povo reclama muito dessa história desse tal do IBRAM,
né? É, o Instituto Ambiental. É, o Instituto Ambiental aqui, parece que para poder sair um alvará, o sujeito passa um ano esperando o fiscal ir lá fazer uma visita. E às vezes as pessoas até acham que tem determinadas coisas que não faz sentido, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com um amigo nosso, né? O Líbanos, né? Que é o restaurante Líbanos, fica lá em Águas Claras. Eles fizeram toda a papelada, pediram, né? Autorização para funcionamento e tudo, e ficaram mais de 2 meses parados lá esperando o fiscal ir lá, ué. Como é que é isso? Falta de estrutura. Se você não tem estrutura, então não avoque para si a competência, né? Eu acho que tem aí, o deputado, um somatório de coisas, né? Ao longo dos anos que eu participei, trabalhei no IBAMA, eu ouvi também muito esse tipo de reclamação. E em determinado momento, inclusive, as competências, ou a competência para emissão de licenças, era do IBAMA, primeiro era do GDF, enfim, do IBRAM, né? Depois, em algum momento, passou para o IBAMA e depois, recentemente, retornou ao IBRAM, né? Então, eu acho que não só esse vai e vem de legislação ou de mudança... Isso confunde a cabeça das pessoas. Confunde. Às vezes o cidadão faz o pedido no IBRAM, aí chega lá, daqui a pouco diz, não, é no IBAMA. Faz no IBAMA, diz, não, é no IBRAM. Então, além disso, dessa questão, né, institucional, eu acho que tem também um problema de estrutura, né? Como o próprio IBAMA também sempre teve problema de estrutura, mas estrutura, recursos humanos, enfim. Mas o IBRAM, realmente eu ouço muita reclamação em diferentes ambientes que eu estou, eu sempre ouço realmente reclamação do tempo que leva, do custo. Porque não é só o tempo, às vezes tem um custo, né? Às vezes o cidadão faz o pedido da licença e leva meses realmente para que os técnicos que fazem a vistoria possam ir no local fazer a vistoria, depois tem relatório, enfim, e por fim a licença. De fato, é uma reclamação que eu acho justa, né? E que para que o comércio e as atividades possam efetivamente ter, digamos, dinâmica, é preciso dar licença. Claro, claro. E me diga uma coisa, dentro de uma área que você atuou, com certeza, né? Deve ter até ajudado na construção disso, nós temos aí uma discussão que eu acho que está no Brasil, mas está no mundo inteiro, né? Que é a questão do Código Florestal. O Código Florestal, ainda que tenha demorado 10 anos, né, sendo discutido no Congresso Nacional, mas mesmo assim, depois de aprovado, ainda desperta algumas reações. Por exemplo, o Ministério Público Federal propôs algumas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, que vão ser julgadas, inclusive, a partir de hoje, no Supremo, né, se os artigos são ou não são inconstitucionais. Tem um lado do setor do agronegócio, que está defendendo a constitucionalidade, e o Ministério Público tentando, digamos, derrubar alguns dispositivos. Mas, como se trata de floresta, e o Brasil é riquíssimo nisso, né? A Amazônia, Pantanal... Quer dizer, um ativo extraordinário que o Brasil tem, né? O Brasil podia estar rico com as suas florestas. Sem dúvida, sem dúvida. É um ativo extraordinário. Mas nos permite respirar, né? Exatamente. Agora, de qualquer forma, o código está sendo discutido, mas vem produzindo excelentes resultados do ponto de vista de gestão das propriedades do Brasil. Que bom, Vicente. Olha, quero agradecer muito a oportunidade que você nos deu, né, desse bate-papo rápido, mas você já está convocado, entendeu? Okay. Para brevemente retornar. Então, quero agradecer muito e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos comentar aquilo que está na mesa de todo mundo. Você está almoçando, você está conversando sobre isso. Você está assistindo televisão, é notícia sobre isso. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, essa reviravolta, nessa suposta delação da JBS, né? E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o nosso professor Antônio Testa, né? Que bom, é um prazer voltar ao seu programa. O prazer é todo nosso. E aí, que confusão danada é essa, Testa?
Olha, é impressionante, porque já era esperado que viriam várias delações, como do Funaro, né, lá no Mato Grosso também, agora tem a delação lá do ex-governador Simval Barbosa. É impressionante também que o Joesley, ele se autoincriminou, né? Ele gravou e se entregou. E agora começa, com o desdobramento dessa delação, é uma renegociação. Né? E essa renegociação envolve o Ministério Público, envolve o Supremo, a Polícia Federal e aqueles que estão sendo denunciados, que até então estariam acobertados. Eu acho que o desdobramento vai ser muito sério, porque a população ficou muito atenta às benesses dadas anteriormente pelo procurador Janot. Não, totalmente incompreensíveis. Né? Aquilo que causou um mal-estar enorme junto à sociedade. Porque, quer dizer, o cara confessa ter comprado meio mundo, né? No maior partido do Brasil, né? Em todos os níveis. Em todos os níveis e depois o procurador candidamente dá a ele imunidade total. Imunidade, e o cara ao mudar-se para os Estados Unidos, levou navios, barcos, lanchas, comprou um apartamento de altíssimo luxo. E os áudios que ele entregou, diz ele sem querer, né? Pois é. Revelam, inclusive, a personalidade dele, né? Um cara arrogante, megalomaníaco, desprezo total extremamente pela autoridade, deselegante, quer dizer, grosseiro. falou umas besteiras que a gente nem vai repetir aqui, porque... Ofensas pessoais. Ofensas pessoais, olha... Ele arranjou, de fato, uma... confusão com todo mundo. E uma inimizade institucional. Porque ofendeu a Suprema Corte, ofendeu uma série de personagens importantes, e agora ele está em situação muito baixa, né? Mas antes, e aí eu queria ouvir sua opinião, Testa. Antes de o áudio ser revelado, o procurador Janot veio a público no dia anterior e disse que, olha, eu vi o áudio da JBS e aponta para alguns ministros do Supremo que eu considero gravíssimo. Eu não sei, eu tenho a impressão seguinte, que o procurador Janot, com todo o respeito que se possa emprestar, principalmente à instituição que ele deveria servir muito bem, né? Mas eu acho que ele quis aproveitar aquele episódio no qual ele sai extremamente desgastado, sob suspeita, né? E quis trazer para junto dele, para botar no palco desses horrores, a Suprema Corte do nosso país. Tanto e realmente é muito grave, o né? O ministro Gilmar Mendes colocou isso com clareza, né, dizendo que a estratégia de tentar colocar o Supremo nesse imbróglio foi mais uma tentativa equivocada do Procurador-Geral. Agora, o Procurador-Geral deve à nação brasileira uma explicação. Né, por que ele fez uma coisa tão assim apressada pelo que está sendo colocado agora, e o encontro dele com o advogado. Não, aliás, aquele encontro, a foto, ela fala por si. Pois é. Né? E dizer que é um encontro casual, uma autoridade do porte do Procurador-Geral da República, que já sofreu ameaças de morte, num boteco, encontro casual com um advogado que é o... no fundo do bar. Está muito estranho. Cercado por engradado de cerveja. E de óculos escuros, parecendo um agente secreto com crachá, então aí alguma é brincadeira, coisa, né? A população brasileira ficou assim atônita. O que está por trás de tudo isso? Então, eu acredito, Raimundo, que agora, com essa efervescência de denúncias, de informações, a população está mais atenta. As instituições também, como a imprensa, o próprio Congresso, que também não está totalmente envolvido, tem muitos envolvidos, mas não são todos, evidentemente. Talvez aí, Testa, será que não reside o fato da população ter recebido com ressalvas aquelas coisas, então vou denunciar o Temer, vou pressionar o Congresso para tirar o Temer, e a população ficou de longe observando esse teatro. Sem dúvida. E você veja, eu fico aqui fazendo um exercício de futurologia. Você já pensou se nós tivéssemos tirado o presidente Temer naquele momento e agora saísse esses áudios? Seria muito mais grave a crise brasileira. Né? Exatamente. Uma coisa que não ficou ainda explicada é essa resistência do procurador com o presidente Temer. Eu não estou defendendo o presidente Temer, mas ele é o presidente, então tem os seus direitos, a Constituição, exatamente, a Constituição garante as suas atribuições, mas a tentativa de esvaziar o seu governo, de desconsiderá-lo... Ela é evidente, né? Evidente. E
ficou muito pior agora para o procurador, porque foi criada uma CPI. Essa CPI está tendo muitos problemas, a CPI da JS, comandada pelo senador Ataíde, de Tocantins, vice-presidida pelo senador Caiado, de Goiás, e o PMDB insistiu em colocar o deputado Carlos Marum, que é da tropa de choque do Temer, como relator. Isso gerou um impasse enorme, já 4 senadores pediram a sua saída, se eu não me engano, Ricardo Ferraço, o Otto Alencar, da Bahia, e me parece que essa semana o de Brasília, o senador Cristóvão Buarque, e mais um outro senador que eu não me recordo, pediu desligamento, alegando que essa CPI não vai investigar nada. Mas o relator disse que eles irão fazer muitas oitivas, e uma das primeiras será com o procurador-geral. Ou seja, Porque o procurador realmente deve muitas explicações, porque nós temos uma mania de ficar canonizando as pessoas. A pessoa entra, faz alguma coisa aparentemente boa, aí você, olha, o fulano é primo legítimo de Deus. Daqui a pouco ele é promovido a tio de Deus. Pronto. Né? E aí você vê que é ser humano. E como ser humano falha, né? Isso. Inclusive E aí, a boteco de óculos escuros. pois é, e agora, se tudo correr como a CPI está planejando, ele será convidado, na verdade, né, para ir até o Congresso, para colocar as suas ideias. E terá pela frente uma série de adversários que são da tropa de choque do presidente Temer. Como quem conhece, como nós conhecemos os efeitos das CPIs, elas são muito nocivos para a imagem de quem quer que seja que fique ali. CPI só é boa para a oposição. Sim. CPI nenhum é boa para governo. Governo, A gente sabe né? disso. E né? nesse caso específico, o governo tem uma tropa forte nessa CPI para bater no procurador. Vamos aguardar o desdobramento disso, mas o que nos interessa, de fato, é que o Brasil mude. É que essas denúncias sejam, de fato, apuradas e aqueles que forem constatadas culpas que sejam penalizados. Sejam punidos, claro. E o Brasil possa recuperar a sua imagem e a sua economia. E veja só, circula nos bastidores, né? E o nosso programa tem que fazer isso, tem que trazer para a população a informação, né? Circula nos bastidores que ninguém quer prender o tal do ex-procurador, que era braço direito do Janot, Marcelo Miller, porque se ele for abrir a boca, ele implode, né? Sem dúvida. Tudo indica que já há uma crise institucional entre a Polícia Federal e o próprio Ministério Público. Por conta desse procurador, né? Porque as evidências são de que ele estava prestando serviço mesmo na condição formal de procurador. A revista Veja recentemente colocou isso, colocou a mídia essa semana, né? também, os e-mails, os jornais também estão colocando isso, e esse procurador, ele vai ter que se explicar também, num determinado momento. Provavelmente o Supremo. Acho também que o Supremo ficou muito assoberbado com essa questão, porque provavelmente há muitas relações que terão que ser explicadas, né, de alguns ministros supremos com a Procuradoria. A Veja mostrou, na verdade, que todo o gabinete do Procurador-Geral Rodrigo Janot sabia da atuação dupla desse ex-procurador. Isso, a Veja está colocando, mas uma vez que seja constatado isso formalmente, isso é um crime. Sim. Isso aí é inaceitável. E aí, veja só, não é um crime apenas praticado pelo Marcelo Miller. Não, aí é o problema da instituição, o gabinete do procurador. O gabinete do procurador, não se trata aí você tem 10 dedos, é o dedinho do pé, não, é o coração. Então, veja, vai haver essa substituição agora para uma nova equipe. Né? Então, vamos supor que a nova procuradora assuma, exatamente, ela assuma e terá que fazer um levantamento, uma auditoria pelo menos de comportamento, de relacionamento da equipe anterior para que a sua possa assumir e prestar o serviço que ela propôs, né, de ser um trabalho imparcial, técnico, bastante objetivo e rigoroso no combate ao crime, os vários crimes. Testa, você esteve comigo numa sessão solene lá na Câmara, na qual a gente comemorava 29 anos da Constituição. Isso. E ali eu já pedia, há um ano atrás, né? Eu já pedia um novo contrato social. O que é um novo contrato social? É uma Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma nova Constituição no nosso país, em que recoloque cada um no seu papel. Sem dúvida. Lembra disso? Lembro, sim. É preciso haver, de fato, uma redefinição de atribuições, de responsabilidades, de deveres, e também de direitos. Né? Mas aqui no Brasil você só discute direitos, não se discute deveres. Né? É verdade. As instituições superpõem atividades.
né? Se nós pegarmos, por exemplo, só a legislação do judiciário, vai uma superposição enorme, a quantidade de recursos. Eu acho que isso aí é, para a democracia, muito bom. Mas como uma quantidade imensa de processos em andamento, você não consegue, a justiça não consegue funcionar. E você prescreve crimes, você cai por decurso de prazo, né? A lógica jurídica é muito inteligente, de dar direitos às pessoas, só é depois de transitada e julgada que a pessoa será, Claro. de fato, condenada. Mas na prática não funciona isso. Virou um mercado, né? Bons advogados, aliás, os advogados são muito bons nisso, porque são especializados nessa lógica, acabam conseguindo fazer com que os processos vão sendo postergados. A população não aceita mais isso. Ela sente que tem alguma coisa errada. Ela às vezes não consegue identificar, mas que sabe que tem Exato. algo errado, sabe. É né? como aquela ideia da aliança proporcional. Você vota num candidato, elege outro. Você fala, pô, mas não votei nesse Votei cidadão. nele, né? por quê? Hoje, a audiência de custódia, que é uma coisa interessante, mas não está resolvendo o problema. Porque você gera descrédito no sistema. Então, acho que é hora de fazer uma revisão, é o momento. E é por isso que, quando eu defendi isso, eu defendi uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, divorciada do Congresso Nacional. Ou seja, não é para você eleger deputado que vai dar emprego. Não, que vai... são novos Não, constituintes. são pessoas com conhecimento e com sabedoria para poder escrever uma carta para o futuro. Isso. Não é para o passado. E isso né? tem um pressuposto, né? Tem que ter compromisso com a nação brasileira. Sim, porque o sim. que nós vemos hoje é um jogo de interesses corporativos, econômicos, políticos, pessoais, em detrimento de um projeto de nação. O Brasil não tem esse projeto, Raimundo. O Brasil não consegue definir se vai ser um país industrializado, se vai ser um país com agronegócio, se vai ser uma área de serviço, ou se vai ser tudo. Nós temos muitas Se ele alternativas. tem vocação agrícola, ele não centra. Tem que ser focado. Ele não tem foco, né? Então, Uma coisa eu acho que doida, o né? momento é de fazer uma reflexão para um projeto futuro, porque senão o Brasil perde o bonde da história mais uma vez. Já perdemos várias oportunidades. É verdade. Né? é. Então, o momento Mas é de você vê depuração. uma luz no fim do túnel, porque tem muita gente apostando que a eleição de 2018 vai resolver. Vai resolver? Não. Ou é só um meio? A eleição é um ritual importante para a democracia, mas, de fato, ela não vai resolver, porque o sistema continua. Você tem que mudar o sistema, você tem que mudar a lógica de funcionamento das instituições, como você mesmo acabou de colocar. Mas as eleições do ano que vem serão importantíssimas para que a população mostre que está atenta para escolher melhor, para que ela não deixe que esse sistema que é apodrecido, ele consiga se maquiar e colocar de novo as raposas transvestidas de... Botar remendo em terreno podre. Não funciona. Não tem jeito. E é claro que você vê a discussão no Congresso para fazer essa reforma política, e não é reforma política, todo mundo sabe disso, mas sim uma redefinição de financiamento dos partidos, com a criação do Fundo de Financiamento da Democracia, o que isso me chama a atenção, desde quando a democracia precisa de financiamento, eu não consigo entender isso. Mas é uma atribuição do Estado, é constitucional, o Estado tem que viabilizar as eleições. E esse recurso é dinheiro público, é o dinheiro que o TSE e os TRS têm que fazer para que o ritual, que é o ritual mais simbólico da democracia, que é do cidadão ir lá e votar, isso tem que ser pago pelo Estado, é dinheiro público. Agora, financiar partidos, aí já é outra discussão. Aí é outra história, essa é outra história. Até né? porque os partidos também, muitas vezes, recebem o recurso e dando a inventar um monte de... Então, e criar partido no Brasil virou um bom negócio. Então, nós temos lá é mais 36 triste, já. E agora você vê que estão criando uma cláusula de barreira para tirar os pequenos. Mas vão tirar os pequenos e toda a grana do fundo vai para os grandes. Não, realmente é uma... Então, não vai resolver o problema. Deve ser, é essa esse. conversa é tão boa que passou o tempo e a gente nem viu. Entendeu? É verdade. Nós estamos falando há mais de 10 minutos aqui. já Esse é um tema extrapolamos fantástico, é verdade. o bloco. Mas olha, eu queria já deixar um convite aí, entendeu? Vai Para ser um que prazer. na semana que vem você esteja aqui conosco. Vamos ver se a gente consegue continuar, porque com certeza não vai faltar pauta. Não, viu? pelo contrário, né? E aprofundamento dessas questões, principalmente a reforma política e o desdobramento dessas denúncias. É verdade, mas olha, quero agradecer a você, Tessa, quero agradecer ao nosso telespectador pela paciência, né, de estar aqui sempre conosco e dizer que aqui o Tribuna é livre. Né? Se você tiver alguma sugestão de tema, encaminhe para nós que nós vamos buscar as pessoas para vir comentar o assunto que você quer ouvir. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.